Vamos falar agora sobre a fosforilação oxidativa, tá? A fosforilação oxidativa, né, é o quê? Né? E como é que ela ocorre? Né? Como é que é feito? Bem, a fosforilação oxidativa nada mais é do que uma conversão, né, em força protomotriz. Vamos entender isso aqui. Nós observamos que na cadeia transportadora de elétrons, nós vamos transferir prótons da matriz mitocondrial para a região intermembrana. Quando isso ocorre, é formado um gradiente de prótons, mas ao mesmo tempo que nós formamos um gradiente de prótons, nós vamos carregar positivamente a face externa da membrana interna e negativamente a face interna da membrana interna. E isso vai gerar um gradiente elétrico. Então, quando nós temos esses dois gradientes presentes, a gente vai postular a hipótese quimiostática, onde essa transferência de elétrons para a bomba de prótons vai fazer com que ele retorne pela ATP sintase e faça com que ela rode. Essa proteína ela tem essa possibilidade, por isso o nome motriz. E aí, esse retorno dos prótons, essa força protomotriz, é que vai fazer com que haja, através desses dois gradientes, o gradiente de prótons e o gradiente de elétrons, a junção do ADP e do fosfato inorgânico para permitir que o ATP seja formado e os prótons retornem para a matriz mitocondrial, ok? Bem, o mecanismo de bombeamento de prótons, ele atende a duas hipóteses, a hipótese do acoplamento direto e a hipótese do acoplamento indireto. E o que é exatamente isso? A hipótese do acoplamento direto, esses transportadores de elétrons, na redução, eles vão captar prótons e depois eles vão liberar, esse processo chamado de oxirredução. E isso vai ocorrer exatamente no complexo 1 e no complexo 3. Lembre-se, no complexo 2 não há bombeamento de prótons. Mas observe que eles têm um motivo pelo qual esses prótons eles vão ser transferidos para esse espaço intermembranar a partir da matriz. Qual é o motivo? As coenzimas que estão participando do complexo 1 está contribuindo para essa transferência, por isso que é chamado de acoplamento indireto, E por haver uma alternância de transferência de prótons e elétrons e só transferência de elétrons no complexo 1, ocorre também o bombeamento de outros prótons. É como se formasse um canal que permitisse essa passagem de prótons para a região intermembranar. No complexo 3, a gente já viu que isso ocorre um a um através da transferência desses elétrons da coenzima Q para o citocromo C. Tá? Já no complexo 4, a gente sabe que lá essa transferência ocorre através de íon cobre, grupo M, mas não há nenhuma alternância, de transferência de elétrons e prótons e só transferência de elétrons. Portanto, por isso que, ao saber que há bombeamento de prótons no 4, mas não se justifica por este motivo que ocorre no complexo 1 e no complexo 3, é chamado de hipótese indireta. Lembre-se, o nome é hipótese, então ainda os estudos desse assunto ainda não são totalmente conclusivos. Tá? E algumas características que pressupõem a existência de canais de migração, que vai permitir justamente essa passagem desses prótons. E para cada par de elétrons de um NADH, pelos complexos 1, 3 e 4, haverá a síntese total de 3 ATPs que a gente vai adotar
através dessa literatura, né? E quem determina a quantidade de ATP nada mais é do que a razão da quantidade de fosfato pela quantidade de oxigênio. Então, quando você faz essa razão, você observa que isso vai dar igual a 3. E é por este motivo que a gente vai adotar o quantitativo de 3 ATPs para cada NAD H, e 2 ATPs para cada FAD-H2, ok? Dando sequência, nós estamos vendo aqui os componentes que estão presentes na ATP sintase. A ATP sintase, ela tem uma cabeça, que a gente está observando aí, que é chamada componente F1. Nós temos uma base aí que é chamada componente FO, tá? Depois a gente vai lembrar o que é, porque esse O é de oligomicina, certo? Que é um antibiótico, mas aí a gente vai ver qual é o papel desse FO, tá? E aí o que é que foi feito? Eles romperam a membrana interna da mitocôndria e permitiram que houvesse a formação de uma vesícula invertida. E ao agir com a ação de uma enzima chamada tripsina, ele rompeu essa haste que liga a porção FO à porção F1. E com que objetivo? Observar quem era o responsável pela síntese de ATP. E observou-se que esta membrana isenta dessa porção F1 não é capaz de sintetizar ATP, mas, entretanto, quem torna capaz essa produção é esta porção F1, tá? Isso aqui é uma ilustração de uma ATP sintase no Escherichia coli, tá? E o que ocorre aí? Nada mais, nada menos do que a conversão de energia química em energia mecânica. Lembra que é uma força chamada protomotriz? Então, vai haver uma movimentação dessa proteína rotacional que vai permitir justamente que o ADP e o fosfato inorgânico, à medida que vai retornando esses prótons para dentro da matriz mitocondrial, rotaciona essa proteína, convertendo essa energia química em energia mecânica e permitindo que o ATP ele venha ser sintetizado, ok? Olha, agora preste atenção, porque eu vou falar sobre a regulação da síntese de ATP. E essa regulação ela vai ocorrer tanto por inibidores quanto por desacopladores. Então vamos entender o que são os inibidores, tá? Os inibidores, eles são bloqueadores da transferência de elétrons, ou seja, eles não vão permitir que os elétrons eles fiquem passando na cadeia transportadora. Se não há transferência de elétrons, porque está sendo bloqueada, o que vai acontecer? Não vai haver bombeamento de prótons, portanto, não vai haver gradiente de prótons. E não havendo gradiente de prótons, não vai haver retorno desses prótons para a matriz mitocondrial, portanto, não haverá a síntese de ATP. E, além disso, haverá uma grande liberação de energia dissipada na forma de calor. Portanto, aqui estão alguns exemplos de inibidores que vão bloquear essa cadeia transportadora de elétrons, como os barbituratos, que são os hipnóticos, que vão atuar no complexo 1, também a rotenona, que é um inseticida, que também atua no complexo 1. Nós temos o malanato, que é o inibidor do succinato desidrogenase, que é o complexo 2, tá? A antimicina A, que também é um antibiótico e ela vai atuar no complexo 3. E nós temos o cianeto, o monóxido de carbono e a azida, que são inibidores específicos do complexo 4, tá bom? Vou gostar de chamar a atenção aqui desses: cianeto, monóxido de carbono e azida. Vão atuar no complexo 4. Bem, vocês devem ter entendido,
que os inibidores eles bloquearão a cadeia transportadora de elétrons, impedindo que haja a formação do gradiente de prótons, portanto, não haverá a síntese de ATP. Entretanto, nós temos o que nós chamamos de desacopladores, tá? Os desacopladores, nós temos uma fonte endógena fisiológica que são chamadas de UCP, que são proteínas desacopladoras, tá? Essas UCPs, elas também são chamadas de termogenina, tá? Olha o nome, termogenina. Lembra o que? Produção de energia na forma de calor, né? Ou seja, eles não vão bloquear, mas eles vão inviabilizar a formação do gradiente de prótons. Bem, se eles inviabilizam a formação do gradiente de prótons, não vai haver retorno desses prótons pela ATP sintase, portanto não há como sintetizar ATP. Então, os desacopladores terão a mesma função, não permitir a síntese de ATP. É verdade. Mas a estratégia é diferente. Por que a estratégia é diferente? Porque eles não vão bloquear a cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons vai acontecer. Só que como ele sequestra os prótons de lá da região intermembrana e traz de volta para a matriz mitocondrial sem passar pela ATP sintase, ele não permite que ocorra a formação de ATP. Tá? Além disso, nós temos o que chamamos de oligomicina, que também é um antibiótico, que vai impedir a síntese de ATP porque ela vai inativar a ATP sintase diretamente. Ou seja, vai estar havendo a cadeia transportadora de elétrons, vai estar havendo o bombeamento de prótons que vai formar o gradiente. Entretanto, como a oligomicina vai estar impedindo a ATP sintase, não haverá também a síntese de ATP. Então, são três processos que regulam essa síntese de ATP, não permitindo que ela se forme. É a inibição, dos complexos, da cadeia transportadora, os desacopladores, que não permitem que ocorra a formação do gradiente de prótons, e o inibidor da própria ATP sintase, que é a oligomicina, tá? Que vai se ligar justamente à porção FO, que faria onde haveria a entrada desses prótons para poder retornar à matriz, que não vai ocorrer, portanto, haverá dessa forma uma dissipação dessa energia na forma de calor, não sendo aproveitada para a síntese de ATP. Bem, dando sequência, temos aqui uma informação adicional que é o seguinte: a fosforilação no nível do substrato, certo? Ela não é afetada por desacopladores. É verdade por quê? Porque esses ATPs eles são formados diretamente na reação. Tá? Aqui tem uma informação sobre a cadeia transportadora de elétrons bacterianas que eu não vou chamar atenção porque eu não vou cobrar isso na prova, tá bom? Agora vamos falar sobre o rendimento da oxidação da glicose. A gente já comentou isso em sala de aula, né? A gente falou que a glicose ela vai passar por 3 etapas. A primeira etapa é a própria glicólise. A segunda etapa é a descarboxilação do piruvato e a terceira etapa é o ciclo de Krebs. Na glicólise, nós vamos ter a formação de rendimento das seguintes moléculas: 2 NADH e 2 ATPs. Já na descarboxilação do piruvato, nós vamos formar 2 piruvatos que serão descarboxilados e vão formar 2 NADHs, tá? E no ciclo de Krebs, como eu vou ter 2 acetil-CoAs, nós vamos formar 6 NADs, 2 FADH2 e 2 ATPs, tá? Observe que na etapa 1 nós estamos colocando 2 ATPs porque isso é o saldo, porque são produzidos 4. Mas como nós utilizamos 2 na primeira e na terceira reação, a gente só está contabilizando o saldo, ok?
Então, quando nós fazemos o somatório das moléculas, nós vamos ter 10 NADH, nós vamos ter 2 FADH2 e 4 ATPs. Esses 10 NADH, quando multiplicado por 3, vão ser 30 ATPs. Os 2 FADH2, quando multiplicado por 2, vão dar 4 ATPs. E os 2 ATPs de saldo produzidos na glicólise e os 2 ATPs que são produzidos no ciclo de Krebs a nível de substrato, somam-se formando 4 e totalizando um número de 38 ATPs de saldo, a partir da degradação completa da glicose. Só que vocês devem lembrar que eu falei numa aula presencial que esse número ele vai variar de acordo com o tipo celular. Porque nós temos 2 NADs que são citosólicos, que são os NADs que foram obtidos lá na glicólise. E esses NADs citosólicos, eles precisam entrar pela membrana interna da mitocôndria para poder chegar à matriz mitocondrial e transferir seus elétrons para que seja gerado moléculas de ATP. Entretanto, certo? Em alguns tipos celulares, eles irão ocorrer, por lançadeiras, Essas lançadeiras, elas vão divergir dos tipos celulares. Por exemplo, nas células hepáticas, cardíacas e renais, nós vamos ter a lançadeira malato-aspartato, e nos músculos esqueléticos e no cérebro nós vamos ter uma outra lançadeira chamada lançadeira glicerol 3-fosfato. Aí observe, vamos falar primeiro da lançadeira malato-aspartato. Resumidamente, o que é que vai ocorrer? Nós temos o NADH, certo? Que foi produzido no citosol, lá da glicólise, que não são mitocondriais, tendo que passar pela membrana interna da mitocôndria, que é extremamente seletiva, e por este motivo ele vai se associar ao oxalacetato para formar o malato. E por que ele forma o malato? Ele forma o malato porque nós temos uma translocase específica que vai permitir que o malato entre. Quando o malato entra na matriz mitocondrial, ele volta a transferir os seus elétrons para o NAD e regenera o oxalacetato. Este oxalacetato ele vai sair, mas não na forma de oxalacetato. Ele vai sair na forma de aspartato. Então vamos entender como isso ocorre, tá? Dá uma olhada aqui. Vocês devem lembrar que nós falamos que o oxalacetato é um alfa-cetoácido. E o aminoácido que vai ser formado a partir do alfa-cetoácido oxalacetato é o aspartato. Assim como também falamos que o alfa-cetoglutarato também é um alfa-cetoácido, que tem como aminoácido o glutamato. Então, observe o que é que vai acontecer. O NAD transfere os seus prótons e elétrons lá para o oxalacetato, forma malato. O malato vai entrar por uma translocase específica. Quando ele entra, ele regenera o oxalacetato, só que o oxalacetato, por ser um alfa-cetoácido, ele precisa receber um grupamento amínima para formar o aminoácido aspartato. E ele vai receber do glutamato. Quando o glutamato transfere o seu grupamento amina para o oxalacetato, ele forma o aspartato e libera o seu alfa-cetoácido chamado alfa-cetoglutarato. O aspartato ele sai e regenera o oxalacetato lá fora e volta a formar também o glutamato a partir do alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido. Então, quando o alfa-cetoglutarato recebe o grupamento amina do aspartato, ele vai formar glutamato e vai liberar o oxalacetato, que vai ser utilizado nesse ciclo para permitir que essa lançadeira internalize o NADH sem que haja perda de energia. Portanto, nesses tipos celulares que acabamos de falar, células hepáticas, cardíacas e renais, o NADH ele vai entrar na forma de NADH. Portanto, o saldo vai ser de 38 ATPs, tá bom? Já no músculo esquelético, no cérebro, a lançadeira que vai ser utilizada é a lançadeira do glicerol 3-fosfato. O que vai acontecer? Esse NADH
citosólico, vai transferir os seus prótons e elétrons para dihidroxetona fosfato, que vai formar o glicerol 3-fosfato, que vai transferir para o FAD, formando o FADH2. Vocês lembram que a gente falou isso? Que uma das formas da coenzima Q receber os elétrons são de outros destinos? Esse é um dos destinos que nós comentamos do metabolismo dos lipídios, onde a dihidroxetona fosfato forma o glicerol 3-fosfato, que transfere para o FAD e o FAD para a coenzima Q. Então, os NADs citosólicos, eles são transformados em FAD. E a gente sabe que os NADs, eles produzem 3 ATPs. E os FADs, eles produzem 2 ATP. Como nós vamos internalizar 2 NADHs, a gente vai ter um déficit de 2 ATPs. Portanto, quando a transferência desses elétrons dos NADs citosólicos ocorrem pela lançadeira glicerol 3-fosfato nas células musculares esqueléticas e no cérebro, haverá um déficit de 2 ATPs. E o saldo energético da oxidação total da glicólise, certo, será de 36 ATPs, diferente das células hepáticas, cardíacas e renais. Espero que vocês tenham entendido, tá? Bem, para finalizar, nós precisamos reforçar que o transporte de metabólitos na membrana interna da mitocôndria só poderá ocorrer com translocases específicas, porque trata-se de uma membrana extremamente seletiva, e aí temos alguns exemplos, Adenina nucleotídeo translocase, que vai permitir justamente a passagem de ADP e ATP. Nós temos a fosfato translocase, onde nós vamos ter a entrada de fosfato inorgânico. Nós temos o dicarboxilato translocase, que a gente vai ter alguns exemplos de dicarboxilatos. O tricarboxilato também translocase, que um dos exemplos é o próprio malato, que vai entrar. E quem vai sair é o alfa-cetoglutarato, que a gente também comentou. Nós temos a própria piruvato translocase, que vai permitir a passagem dos piruvatos produzidos na glicólise para dentro da matriz mitocondrial, onde vai ocorrer a descarboxilação do piruvato. Nós temos o aspartato glutamato translocase e o sistema transportador de íons cálcios. Tá? Então, observe, aquela lançadeira malato-aspartato, certo? Trata-se de 2 translocases, a translocase tricarboxilato e o aspartato glutamato translocase. Essas 2 translocases vão formar justamente essa lançadeira chamada malato-aspartato, porque entra malato e sai aspartato, tá? Permitindo que dessa forma os NADH citosólicos não percam energia para entrar dentro da matriz mitocondrial. Bem, eu espero que você esteja entendido e até a aula presencial. Um abraço.